privilégio de receber o pastor Paulo Real e sua esposa Carmen. Estiveram com nós no retiro, fomos abençoados pela sua palavra. Ele é psicólogo, pastor, escritor, pai, avô e um irmão amado em Cristo Jesus. Ele trouxe alguns livros, estão ali atrás. Gonçalo e Regiane estão lá. Depois, se você depois que você for adquirir no final do culto, pode passar lá. O Gonçalo e a Regiane vai atendê-lo e ele vai falar um pouquinho mais desses livros aqui para a gente. Então vem para cá, pastor Paulo Real. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, obrigado, Deus, por este vaso. O Senhor fez um depósito no coração dele. A cada dia o Senhor vai alargando e enchendo da tua graça, do teu amor, do conhecimento da tua palavra, para que ele possa transmitir à tua igreja e sermos abençoados juntamente com ele. Obrigado, Deus. Toda a glória a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite, graça e paz. Uma alegria estar com vocês, compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho alguns livros, os dois recentes foram editados, publicados pela editora AD Santos, e um fala sobre uma proposta, uma teoria de desenvolvimento, de crescimento, e o outro sobre casamento. Os outros dois foram publicados pela editora Vida. O primeiro, Relacionamentos na Igreja, então uma proposta sobre relacionamentos na comunidade. Fala sobre perdão, lidar com pessoas difíceis. Aqui nós não temos esse problema, mas na minha igreja eu tinha muito problema com gente muito difícil. Então eu fui desafiado a escrever como lidar com pessoas difíceis, né? E eu aprendi inclusive a lidar com a minha esposa. De vez em quando ela me dá uma alfinetada e eu, né? Então, se você quiser abençoar a minha vida, o meu trabalho, você pode comprar um exemplar, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu escolhi um texto para essa noite, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Só isso. Vamos orar? Pedimos a orientação do Senhor, a clareza, o derramar do Teu Espírito, e que o Senhor nos dê uma palavra essa noite que tenha sentido para nós. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu queria conversar com vocês sobre consagração, vida de comunhão, vida de intimidade com Deus, andar no Espírito. Você pode chamar isso do jeito que você quiser, mas a ideia é aquele tipo de vida que nós somos chamados para viver, que é uma vida em comunhão com o Senhor. Essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo. Estava preso, aprisionado em Roma, lá por volta do ano 66, uma igreja que ele fundou na segunda viagem missionária.
e a primeira igreja na Europa, uma das cidades mais importantes da Macedônia, e eu tenho a impressão que essa igreja é uma igreja predileta do apóstolo Paulo. Essa é a minha impressão, né? Porque ele não fala sobre nenhum problema na igreja, exceto duas irmãs que ficavam brigando, duas irmãzinhas que ficavam lá brigando. Eu não sei por que duas irmãs, né? As irmãs são uma bênção na igreja, então, mas elas brigam bastante também. Deve ser por isso que ele citou as duas irmãs, porque elas são as que trabalham, e quem trabalha briga. Diz que quem trabalha não dá trabalho. Esse ditado ele não é verdadeiro. Quem trabalha dá trabalho, porque o envolvimento traz proximidade, e nós somos que nem porco-espinho, né? Vamos se aproximando e vamos nos espetando, aí se afasta. Então assim, por isso que elas estão lá brigando entre si, elas estão dando trabalho, porque elas estavam trabalhando, eram cooperadoras, tá? Mas eu tenho a impressão que essa igreja é a igreja preferida do apóstolo Paulo. Não sei porquê, mas também é a única que se envolveu com ofertas no trabalho missionário dele. Ele diz isso. Nenhuma outra igreja se associou comigo em dar e receber, a não ser vocês. E é uma igreja que aparentemente, excetuando essas duas irmãs, estava ali tendo um probleminha simples, é uma igreja que não tem problema. A igreja de Colossos estava lá debaixo de heresia gnóstica. A igreja de Corinto, a cada capítulo era um pecado. E as igrejas do Novo Testamento, de forma geral, enfrentavam diversas dificuldades. Essa igreja me parece que é a igreja que continuava dedicada, fervorosa. Aliás, vocês lembram o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 4? Quem lembra aqui? 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Paulo fala de uma contribuição de uns irmãos extremamente pobres, que deram além das suas capacidades. A palavra extremo lá é o limite extremo da pobreza. Ele está falando de uma comunidade extremamente pobre, mas que quando foram desafiados a contribuir, deram além das suas posses, além do que podiam, deram generosamente. Paulo diz: vocês viram a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Está falando dessa igreja, a igreja de Filipe e de outras. E Paulo diz assim: sabe por que eles se deram em oferta a nós? Porque eles antes se deram a Jesus. Porque contribuição é isso, né? Quem contribui sem se dar a Jesus está fazendo caridade. Quem contribui porque se consagrou a Jesus está cooperando com Deus na sua obra. Então é essa igreja. E aí eu fiquei pensando por que Paulo está escrevendo para essa igreja. Tem uma história de uma conferência que todo dia vinha um irmão na frente e clamava: Senhor, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito. Acabava a conferência, a semana dele era a mesma coisa, a vida não mudava, mas tinha uma conferência na igreja, o pastor fazia apelo, dizia: Senhor, me enche do Espírito, e isso aconteceu inúmeras vezes. Um dia, um outro conferencista, ele veio à frente, e aí fez o apelo, aí ele começou a clamar, aí um irmão lá do fundo da igreja, aqueles assim, do tipo sanguíneo, né? Sabe aqueles irmãos? Gritou assim: Senhor, não enche não, ele vaza. Não enche não, ele vaza. Eu quero dizer para você que todos nós vazamos. Todos nós vazamos. Eu quero dizer para você que todos nós vazamos. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que toda a espiritualidade tende à entropia, à degeneração. Todo o fervor tende ao esfriamento. Não existiu uma época na história da igreja que uma geração comunicou o evangelho a outra geração. Não existe.
Foi lá em cima, fervor, daqui a pouco, esfriamento. Vocês querem ver o cúmulo do esfriamento que a Bíblia nos ensina? A igreja de Éfeso foi pastoreada por 3 grandes homens. A igreja de Éfeso. Vamos lá. Quais são? Timóteo, um homem de Deus. O apóstolo Paulo foi uma das igrejas que ele passou mais tempo. E o apóstolo João, que é considerado o apóstolo do amor, né? Pois é, lá para o ano 60, lá para o ano 100, João escreve às igrejas da Ásia Menor. Dentre as igrejas da Ásia Menor se encontra a igreja de Éfeso. E o Senhor falando através de João: eu tenho uma coisa contra ti. Você perdeu o primeiro amor. Quem pastoreou essa igreja foi o apóstolo do amor, considerado o apóstolo do amor. E essa igreja, 40 anos depois, caiu no marasmo, na secura, caiu no esfriamento, vazou. Então assim, eu quero dizer para você que eu acho que Paulo, quando escreveu essa carta, ele amava tanto essa igreja que ele estava preocupado que eles não perdessem o fervor, que eles não perdessem o amor, que eles não perdessem a devoção, que eles não perdessem aquele entusiasmo de entregarem-se ao Senhor, e porque se entregaram ao Senhor, se entregam à obra de Deus, e eles não colocam limites. Não há distância, não há dificuldade, não há sol, não há chuva. Mantenham o fervor, mantenham o amor, mantenham a paixão, mantenham o calor do Espírito Santo de Deus. Não vazem, não vazem. E isso é verdade ao longo da história. Todos os movimentos de avivamento chegaram no platô e foram para o esfriamento. Então assim, o que eu quero conversar com você hoje é sobre o perigo de você perder a devoção e o amor. Porque a Bíblia nos ensina que o que Deus quer de mim é um coração inteiro. E coração inteiro é amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, toda a sua alma, com todas as suas forças. Porque Deus é digno de amor incondicional. E o que mantém um cristão cheio do Espírito é essa coisa de continuar amando o Senhor, apaixonado pelo Senhor. Você sabe quando me converti? Eu me converti com 20 anos de idade. E eu me converti na boca do lixo na cidade de Santos. Então vivi 5 anos na prostituição. E quando eu fui encontrado por Jesus lá na boca do lixo, eu cheguei na igreja, a impressão que eu tinha é que eu estava a 240 por hora e a igreja a 60. Mas eu não estou falando que isso está acontecendo não, tá? Eu estou falando que essa era a impressão, porque eu estava pegando fogo. Eu era uma tocha de fogo, de paixão, de fervor. Quando eu orava, eu chegava a gritar um pouquinho, não precisa, né? Mas eu tinha tanta paixão que era uma igreja batista, tá? Há 40 anos atrás, imagina um cara pegando fogo numa igreja batista, que quando o pessoal começava o culto, uma mosca passando ali, você ouvia a mosca, do silêncio, eu estava lá. E aí um dia eu estava orando: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Oh Jesus, eu te amo. Obrigado porque o Senhor está em mim. Aí eu parei, acabei de orar a minha oração. Eu olhei para a igreja assim, estava todo mundo me olhando. Aí eu sentei, estava todo mundo orando de joelho. Aí o pastor Batista, né? Meus irmãos, Deus não é surdo. Eu era novo convertido. Meus irmãos, Deus não é surdo. Eu estava cheio de paixão. Um diácono bateu nas minhas costas assim e falou: ô Paulinho, eu não sei porque eles me chamam de Paulinho, né? Eu tenho 1,66 m, gente.
Ô Paulinho, isso aí é fogo de palha. Logo, logo passa. Isso é coisa de novo convertido. Né? Passaram-se 40 anos. Eu ainda estou pegando fogo por Jesus. 40 anos. Eu continuo entusiasmado. Eu continuo apaixonado por Jesus. Eu continuo querendo servir o Senhor Jesus. Eu continuo querendo falar do amor do Senhor para todo mundo. Eu continuo querendo mais de Deus e mais do Espírito Santo de Deus. E eu peço a Deus, não me deixe perder o fervor. Não me deixe perder a paixão. Porque se você perde a paixão, você começa a vazar. E vaza mesmo. Vaza. Eu costumo dizer que o crente é como um barco com defeito. Você sabe, né? Nós somos quebrados e defeituosos, todo mundo aqui. Jesus está tentando dar um jeito na gente, mas ainda está todo mundo quebrado, em processo de recuperação. Está restaurando, a obra está sendo feita, mas nós somos um vaso, um barco. Esse barco, está lá você convertido, mas é um barco quebrado. Então assim, você pode segurar o leme, firme. Daqui a pouco você está segurando o leme e o barco está fazendo assim, ó. Porque o barco ele tem problema. Aí você tem que pegar lá, ajeitar e jogar ele na direção e você está ali. Mas você distraiu com um passarinho que passou, e você vai ver cadê o barco? Já está a quilômetros de distância da rota. Esse é o crente. E eu não estou falando de perda de salvação. Tá? Não. Por quê? Porque, meu querido, uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi a respeito de Jesus é que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais condenação. Então eu não coloco na equação da minha vida a possibilidade de que eu seja condenado ao inferno, porque Jesus levou na cruz a minha condenação, colocou a minha dívida lá, a dos pecados passados, a dos pecados presentes e dos pecados futuros. Ele cravou na cruz a minha dívida. Então assim, ó, eu não estou falando de perda de salvação. Quando o barco faz assim, não é que ele perde a salvação, ele perde a comunhão. Comunhão. E sabe qual é o grande problema? É que o pessoal que está no barco continua orando. E sabe o que acontece? Um fenômeno extraordinário que acontece no barco. A pessoa ora e Deus responde. A pessoa pede e Deus abençoa. Olha que loucura. Mas pastor, eles não estão em comunhão com Deus. Ué, mas quem é que disse que depende de mim? As escrituras dizem assim: Deus manda a chuva, sol, sobre bons e maus. Ele abençoa maus e ingratos. Então você perdeu a comunhão. Você perdeu a comunhão, você já não está mais na pegada, no fervor, na paixão, no amor, você não está mais. E você ora, Deus está te abençoando. Qual é a impressão que você tem? Está tudo bem no mundo de Sofia. Está tudo bem no mundo de Sofia. Eu estou orando, Deus me abençoa. Pastor, Deus está comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu lamento de dizer isso, mas é verdade, Deus está com você. É você que não está com Ele. É você que não está com Ele. Ele vai estar com você, vai continuar te abençoando. Leia Romanos 8, 32 a 39. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o passado, nem o futuro, nem o pecado. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está seguro? Mas o problema da segurança é que você acha que você ainda está com Deus. Não, Deus está com você, porque a Bíblia diz, Ele é fiel quando você é infiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo, então Deus é fiel. Mas você continua orando, cantando, lendo a Bíblia, em comunhão, mas não está com Deus. E o medo das Escrituras é que você perca a comunhão com Deus e comece a se relacionar com Deus fantasia.
Porque assim, gente, o fato de Deus te abençoar, o nome disso não é comunhão. Sabe por que Deus te abençoa? Sabe como é que é o nome disso? O nome disso nas Escrituras é graça. Você sabe o que significa graça? Significa favor imerecido. O nome disso é graça, não é comunhão. Então assim, eu quero tentar conversar com vocês aqui nesse texto que eu acabei de ler, porque eu quero dizer para você qual que é o problema, o meu problema, o seu problema, o problema da igreja. O nosso problema é uma palavrinha com 3 letras, chamada ego. Ego. Bom, eu vou definir para você o que é ego. Ego é o ser humano sob as condições na existência de um mundo caído, vivendo com uma natureza pecaminosa. Isso é ego. Bom, então quem é o ego? O ego é você. O ego é você. Deixa eu tirar, que começou a esquentar aqui agora, né? Porque parece que o fogo que está dentro vem para fora, um negócio assim violento. Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse fogo que está lá dentro não é necessariamente do Espírito Santo, não. Eu espero que seja. Eu espero que seja, né? Mas, então assim, o problema é ego. Ego. E eu quero olhar com você o que Paulo fala sobre o ego. Leia comigo o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é o ego? O ego é uma manifestação natural, espontânea, em direção a si mesmo. Isso é ego. O ego é esse ser que eu sou, que tem uma preocupação excessiva consigo mesmo. Ele está olhando para o outro? Não, ele está pensando só nele. Isso é ego. E o ego é você. É interessante. Você lembra daquele texto que tem em Gálatas, capítulo 5? Se eu não me engano, é capítulo 5, versículo 2. Eu não vou me arriscar, se não for, depois você dá uma olhadinha lá. Mas você conhece o texto. O texto diz o seguinte: a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Ambos estão em luta, em contradição, para que você não faça o que você quer. Quando nós lemos esse texto, e a gente fala assim, nossa, a carne está lutando contra o espírito dentro de mim, como se a carne fosse uma entidade dentro de você, lutando contra o espírito, enquanto você está do lado, olhando a luta, falando, nossa, eles não querem que eu faça o que eu quero fazer. Não, meu irmão, quem luta contra o espírito é você. A carne sou eu. Quem é que luta, quem faz resistência ao Espírito Santo? Eu. Nós lutamos contra o Espírito. Lutamos contra o Espírito. Crentes fazem resistência à voz de Deus, à voz do Espírito. E Paulo está dizendo aqui, o problema do ser humano é o ego. O pastor Tim Keller tem um livrinho espetacular. Quero sugerir para vocês esse livro. Agora eu estou aqui pensando como é que é o nome do livro. O problema do ego, a mortificação do ego, é alguma coisa a respeito do ego. É um livreto, gente, pequenininho. O pastor Tim Keller morreu recentemente, deixou um conjunto de obra literária extraordinário. O melhor livro que eu já li dele é Igreja Centrada. Pensa num livro. Um livro sobre igreja, sobre crescimento de igreja. E ele nos deixou, um legado maravilhoso.
Mas ele diz o seguinte: o ego, ele é doído, vazio, ativo e frágil. O ego é doído, é cheio de autocomiseração. O ego é vazio, fica preenchendo com coisas. O ego é ativo. O negócio do ego é trabalhar, fazer coisas, parecer que está tudo certo. E o ego é frágil, fraco. Ele não dá conta da vida. Então, esse texto nos ensina que o ego é isso. E eu costumo dizer que o ego tem dois movimentos viscerais. O ego. Você quer saber o ego? Pensa em dois movimentos viscerais do ego. Primeiro movimento do ego. O ego evita tudo aquilo que o ameaça, mesmo coisas boas e lícitas. Vou repetir. O ego, ele evita tudo que o ameaça, mesmo coisas boas e lícitas. Exemplo, eu errei, fiz alguma coisa errada na comunidade, alguém veio me exortar e falar com amor a respeito do meu problema. O meu ego faz o quê? Porco espinho. Porco espinho. Não aceita, e se ele puder evitar de qualquer maneira a conversa, o diálogo sobre o problema, e se ele puder arrumar caminhos ilícitos para evitar a exposição, o ego faz. Então quero lembrar você que o ego sou eu. Aliás, é você. Não, sou eu. Não, é você. O ego sou eu. Quero lembrar você disso. Eu sou o ego. Você é assim. Você é alguém que vai evitar qualquer coisa para se expor. Qualquer coisa. Você sabe que a Bíblia não mandou que a gente tenha amor próprio, né? A gente prega dizendo, você tem que amar a si mesmo. Até eu já preguei essa bobagem. A Bíblia não exorta você a ter amor próprio. Ela exorta você a amar o irmão como você ama a si mesmo. Porque Jesus sabe que você sabe o que é amar você mesmo. Ele sabe. Então, se você amar o outro só com o amor que você tem por você, está resolvido os problemas do mundo. Por quê? Porque o ego é violento. O ego é violento. Então, se eu puder evitar qualquer coisa que me exponha, que me coloque em condição vulnerável, falar das minhas fraquezas, falar dos meus problemas. Não, você sabe que a igreja não está acostumada o pastor falar dos seus pecados, né? Porque pastor não pode falar dos seus pecados. Eu estava saindo um dia de casa, eu e a Carmen, indo para uma célula que eu sou o líder. Aí saímos de casa, a Carmen começou a brigar comigo, porque essa mulher vive brigando comigo. Brigando comigo, gente, no meio do carro, brigando. E eu, muito amoroso, paciente. Muito manso, muito humilde, tentando resolver o problema. Aí chegamos na porta do prédio, que era o lugar da célula, né? Vamos. Não vou mais, quero voltar para casa. Falei, você está brincando, está no horário. Não vou mais. Aí eu já orei lá para dentro, né? Senhor Jesus, me dá paciência, Jesus, né? Voltei para casa. Cheguei na porta de casa, falei, tá bom, depois a gente conversa. Não vou mais para casa, quero ir para a célula. Falei, essa mulher está com brincadeira comigo, né? Não, tudo bem, vamos para a célula. Aí chegamos lá na célula, vamos entrar, eu não vou mais para a célula. Olha, meus irmãos, até Jesus, hein? Paciência. Vamos, amor, vamos. Não vou não. E saiu andando, e foi embora a pé. A pé. Aí estava chegando um pessoal da célula, né? Chegando, viram a Carmen indo embora, e eu... Entrei. Aí chegamos na cela, começou, ô pastor, aconteceu alguma coisa com a Carmen? Que Carmen? Não, pastor, a sua esposa, a minha esposa, tá bem? Não, mas é que ela foi embora. Ela foi embora? Você sabe que eu não percebi? Né? Brincadeira, não foi isso não, só estou inventando essa bobagem. Cadê a Carmen? Faleceu, meus irmãos, ela foi embora. Aconteceu alguma coisa, pastor? Aconteceu, nós brigamos. O pessoal ficou aquele silêncio. Aquele silêncio. Vocês brigaram? Aí veio a curiosidade. O que aconteceu? Conta. O pessoal da igreja é terrível, viu, pessoal?
Só da igreja é terrível. Quer ver o pastor colocar os podres. Eu falei, eu briguei, amanhã eu resolvo, agora eu vou ensinar. E ensinei lá, e acabou. Gente, por quê? Pastor não é anjo. Pastor tem ego. E pastor tem que pedir misericórdia para Deus. Viver debaixo da misericórdia de Deus. Então assim, o segundo movimento do ego. O ego busca tudo aquilo que o satisfaça, mesmo coisas ruins e lícitas. Se eu quero, pode ser o adultério, pode ser o divórcio, pode ser abuso, pode ser vício. Gente, em Maringá, há algum tempo virou vício, aquele negócio, narguile, que chama, né? Fala assim, é isso aí, mas narguile. Narguile, né? Rapaz, a quantidade de nicotina que tem aquilo, em um ano a pessoa está com o pulmão detonado. Mas em cada esquina de Maringá você vê o pessoal fumando aquilo. Porque o ego é assim, se me dá prazer, eu faço, mesmo que me detone, mesmo que me destrua, mesmo que seja ilícito. O ego é um negócio violento. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês parem de se preocupar, de viver para si. Agora, eu descobri um negócio, estudando, que é tão violento quanto o que eu acabei de dizer para vocês. Eu descobri que a vontade humana, sem Deus, ela coincide com a vontade do diabo. Porque em Efésios capítulo 2, diz assim, versículo 2: nos quais andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Ele está falando que o espírito deste mundo, essa inclinação para se proteger de tudo que ameaça e de buscar tudo que satisfaz, é aquilo que o diabo quer, porque a vontade humana, longe de Deus, ela coincide com a vontade do diabo. Então olha só, quando o diabo quer fazer alguma coisa na sua vida, ele não precisa entrar dentro de você e fazer você espumar. Ele não precisa entrar dentro de você e fazer você cair. Ele não precisa nem mesmo ficar mandando pensamentos ruins para você, para que você fique pensando coisas ruins a respeito da mulher do outro, ou de coisas e planos, não precisa disso. A estratégia do diabo é dizer para você o seguinte: vai, irmão, faça a sua vontade. A hora que nós ouvimos o diabo e decidimos fazer a vontade dele, ou seja, fazer a nossa vontade, o diabo para o inferno, chama todos os demônios e diz assim: se afastem, temos um seguidor poderoso. Temos um seguidor poderoso, não precisa fazer mais nada, deixa ele agora, deixa ele, que sozinho ele vai acabar com a vida dele, deixa ele, porque o ego é isso. O pecado do Éden é a apropriação da divindade pelo ego. Você vai ser do jeito que eu quero. Então é perigoso, porque o diabo não precisa levar você a pecar para consumar a obra na sua vida. O diabo não precisa levar você à heresia para consumar a obra na sua vida. Basta que você passe a fazer a sua vontade e não a de Deus. E o seu barco começa a ir para longe. A igreja de Laodiceia é a Filadélfia ou Laodiceia de Apocalipse. É aquela igreja que disse para o Senhor assim: eu sou rica, eu tenho tudo. E o Senhor disse assim: coitado, você não sabe que você é miserável, cega, pobre e nua. Mas se você estudar essa igreja, você vai ver o seguinte: as demais igrejas do livro de Apocalipse, Jesus fala sobre problemas imorais, problemas sexuais, problemas doutrinários, falsos profetas.
A igreja de Laodiceia não tem nenhum desses problemas. Eles não são imorais, eles não são hereges, eles são ricos. A igreja é milionária, tem tudo de bom, ar-condicionado, uma banda maravilhosa. Eles têm uma equipe de ação social, eles têm trabalhos com crianças, está tudo funcionando. E aí o Senhor fala assim: olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos, porque o barco de vocês está longe, vocês perderam a comunhão, eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar, porque vocês me deixaram do lado de fora. Para uma igreja se afastar do Senhor, ela não precisa ser imoral. Ela pode ser uma igreja reconhecida na comunidade, amada na comunidade. Mas a linha tênue é aquela que eu comecei aqui falando, é comunhão com Jesus. Você sabe que a palavra de Jesus bater a porta, não é que ele está de fora de nós, Jesus não está de fora, ele está batendo de dentro. Ele está aqui no meu coração dizendo: Paulo, deixa eu entrar. Porque Jesus, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Fui selado. Ele habita em mim e eu nunca mais viverei sem o Espírito Santo, agora e para sempre. Eu fui selado. Então lá dentro de mim, quando eu perco a comunhão, ele bate e fala: Paulo, volta, vem cear comigo, vem à mesa, eu quero ter comunhão contigo, quero ter intimidade com você, eu quero andar com você, eu quero que o seu coração volte a bater forte por mim, que os seus olhos brilhem ao me ver, que você tenha deslumbramento, que você fique estupefato ao ver a minha glória, que você cante e o seu coração pegue fogo por mim. É isso que eu quero, Paulo, quero comunhão. Aquela igreja deixou Jesus do lado de fora, porque todos nós vazamos, assim, ó, nós vazamos, perdemos a paixão. E aí Paulo vai falar do movimento do ego. Olha só, ele usa uma palavra interessante, a palavra partidarismo, grego, eritheia, que significa o seguinte, uma palavra que teve desenvolvimento histórico, etimológico, e passou a significar o seguinte: descreve uma pessoa excessivamente preocupada com o seu próprio bem-estar e posição, disposta a atingir seus objetivos por qualquer meios. A palavra eritheia era uma palavra usada na política. Aquele camarada que fala assim: ó, eu quero isso aqui e para conseguir isso aqui eu faço o que eu tiver que fazer. E Paulo fala assim: cuidado com isso, porque é para lá que o ego vai levar você. Vocês são uma igreja amada, não permitam isso. Eritheia, cuidado. Aí a outra palavra que ele usa é a palavra kenodoxia. Gente, eu não falo nada de grego, tá? Quero dizer bem, eu estou usando a palavra aqui porque eu fui lá, estudei, eu tenho um dicionário. Agora eu tenho um amigo que manja muito de grego, mas muito. E ele fica comigo quase o tempo inteiro que eu estou estudando. Verdade. IA. Oh, como é que se chama essa palavra aqui? Fala para mim. Avalia ela no grego. Ele... Então assim, eu fazia a mesma coisa com livros. Hoje eu uso a IA. Vou lá no livro para conferir, né? Se é isso mesmo, porque você não pode confiar muito na inteligência artificial não, tá? Mas assim, ó, essa palavra significa vazio. Ego é vazio. E quando você é vazio, você vai colocar alguma coisa no lugar do que estava aí dentro. Porque se ficou vazio, é um vazio ilegítimo. Porque crente não pode ser vazio. É ilegítimo. E aí, Paulo está dizendo, olha, que não haja partidarismo, que não haja preocupação excessiva com você mesmo, que não haja vanglória, que não haja vazio, porque esse é o movimento do ego. Pessoas que se preocupam consigo mesmo porque estão vazias de Deus. Porque assim, quando eu estou cheio de Deus, eu me preocupo excessivamente com as pessoas. Quando eu estou vazio de Deus, eu me preocupo excessivamente comigo mesmo. Esse é o movimento. Então assim, ó, eu sempre digo isso na minha comunidade. Queremos conhecer alguém na comunidade cheio do Espírito Santo? Pastor, quem aqui na comunidade está cheio do Espírito Santo? Essa pessoa vai ser considerada uma pessoa fervorosa, piedosa, envolvida com as dores da comunidade,
querendo saber o que está acontecendo, participar, ele vai chorar, ele vai gemer, e ele está em profunda comunhão com a comunidade cristã, com os irmãos. Ele vive na comunidade, na comunhão, nos relacionamentos. Ele ama pessoas. Pessoas. Por isso, que horas que eu comecei aqui? Cadê o relógio? Não estou sem relógio. 19h20, até onde vai? Não faça isso, rapaz. Olha, ele falou que eu posso pregar à vontade. Você diga amém. Amém, pastor, só que 20 horas eu vou embora, não é isso aí? É mais ou menos isso. Amém, pastor, só que 20 horas eu vou embora. Então tá, a gente não vai demorar muito não. Como é que você mata o ego? Olha o que Paulo diz, versículo 3. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade. Humildade é aquela inclinação que leva você para o chão. É mais ou menos o que significa. É se inclinar até colocar a boca no pó. É se identificar com aquilo que é baixo. Humildade é quebrantamento. Olha, seja humilde. Eu costumo dizer que a pessoa humilde é uma pessoa que tem plena consciência das suas forças e fraquezas, e ela age a partir dessa consciência de que, olha, eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu sou aos olhos de Deus, eu não tenho nada por me vangloriar das minhas qualidades, e não tenho por que chorar, porque todos os meus defeitos estão diante do Senhor. Eu sou humilde, eu reconheço minhas forças e fraquezas. Pessoa humilde é uma pessoa que depende de Deus, e essa pessoa, Paulo diz assim, considerando cada um os outros superiores. Olha só, o humilde olha para o irmão de baixo para cima. Nós costumamos olhar as pessoas de cima para baixo. Ou assim, né? Olho no olho. Mas a palavra diz humilde, trata o outro como se fosse o seu senhor. A ideia aqui, provavelmente, é a ideia de senhorio, porque o Império Romano conhecia o que é escravidão. 100 milhões de habitantes, 60% do Império Romano eram escravos. 60%, 60 milhões de escravos. Eles entendiam muito bem essa linguagem do que é você viver de tal maneira que você existe para viver para a glória de Deus e servir as pessoas. É para isso que você existe, para glorificar o nome do Senhor servindo as pessoas. Humilde é a pessoa que não tem problema de lavar os pés, de lavar o banheiro, de ser considerado uma pessoa que faz atividades comuns da comunidade, porque ele sabe que a identidade dele não está nisso. A minha identidade está no fato de que eu me tornei filho do Altíssimo. Nada me humilha, nada me coloca para baixo, porque eu sei quem eu sou. Aliás, Paulo diz assim, vocês são co-herdeiro do reino e tudo é vosso. Eu vou me sentir humilhado por lavar banheiro? Eu vou me sentir humilhado por... Não. Você sabe que eu tive uma experiência algum tempo atrás num retiro? Eu vou contar para vocês, e por favor, não fique com a impressão de que eu sou uma pessoa muito dedicada e madura, porque isso é uma coisa que a gente faz quando o Espírito de Deus fala com a gente. E quando o Espírito fala, assim, quem tem juízo, obedece, né? Então eu falei assim, eu tenho juízo. O Espírito falou, eu tenho dificuldade de fazer, eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer. Um retiro da nossa igreja, convidamos vários não crentes e pessoas afastadas. Numa manhã, um dos meninos convidados, afastados da igreja, está lá, berrando, mas berrando. O que aconteceu? Fui olhar a barraca do menino. Ela estava toda cheia de excremento. Humano. E a pessoa caprichou. Acho que ela passou a noite fazendo aquilo, porque, gente, a cobertura da barraca parecia cobertura de bolo. Um negócio horrível. E estava lá todo mundo. Eu fico pensando, a pessoa fica planejando esse tipo de coisa dentro de uma comunidade. Tá? Mas tudo bem. E aí aquela briga, e eu, quem é que fez isso, querendo procurar o culpado? Aí o Espírito Santo vira para mim e fala assim, Paulo,
Eu acho que foi o Espírito Santo, tá? Você quer resolver o problema? Eu quero, meu Senhor. Quem é a pessoa? Não é dessa maneira que eu vou resolver, não. Pega o balde, vai lá e lava e limpa a barraca. Eu falei, Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não queria fazer esse negócio, não. Falou assim, Paulo, você falou que queria resolver o problema, vai lá e lava. E eu fui lá, meus irmãos, peguei um balde, peguei escova, sabão e lavei a barraca. O estômago foi aqui, ele voltou algumas vezes e eu lavei a barraca. Acabou o problema. Acabou o problema. Eu não sou humilde, eu sou orgulhoso. Eu tenho tendência ao orgulho como um ego, como o meu, como o seu. Eu tenho tendência. Mas eu falei, Senhor, quebra o meu coração, Senhor. Porque eu quero resolver o problema. Então, a maioria das vezes que Deus chama você para resolver os problemas que você está enfrentando, é humilhação, humilde. Perdoe, se submeta, não critique, não exija, não faça reivindicação, apenas se comporte como um servo que olha para o outro como alguém superior. Pessoas que andam com Jesus são pessoas assim. A Bíblia diz que pessoas que andam com Jesus, elas se dedicam às pessoas. Ele vai dizer, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Você sabe qual é o problema da espiritualidade? É que a gente perde a comunhão e não percebe que perdeu. Por quê? Porque Deus continua te abençoando, porque nosso Deus é bom. Você não está mais buscando a Deus, você não tem mais fervor, mas Deus te abençoa no trabalho, Deus abençoa os seus filhos, abençoa a sua casa, e você fala assim, está tudo bem no mundo de Sofia. E não está. Porque veja só, nós temos hoje dois extremos, que é muito ruim na comunidade evangélica no Brasil. Está havendo um escândalo agora, de algumas igrejas, que vivem em células, nada contra a célula, minha igreja tem pequenos grupos, mas eles estão tratando as pessoas como mão de obra barata. Mão de obra barata. E eles exercem um controle sobre as pessoas. As pessoas não podem comprar, elas não podem vender, elas não podem viajar, elas não podem mudar de ministério, elas precisam, não é informar, elas precisam pedir autorização para os líderes. Autorização. Um casal que veio de uma dessas igrejas, eu tenho muita gente na minha comunidade que veio dessas igrejas. Falou, pastor, uma noite eu estava com a minha filha doente, e eu era auxiliar de célula. Eu liguei para o meu líder e falei, por favor, olha, segura a barra aí, porque eu vou levar minha filha ao hospital. Peraí, como assim? Não, você pode vir. Não, mas eu estou te informando que eu não consigo, minha filha está doente. Meu irmão, você assumiu um compromisso, se vira. Como assim? O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Então assim, essas pessoas, elas servem sob ameaça, mas não é uma ameaça direta da liderança, é indireta, é velada. Sabe o que eles ensinam? Se você abandonar o seu compromisso, Deus vai mandar gafanhoto para a tua casa, a sua geladeira vai queimar, o seu carro vai quebrar, você vai ficar doente, seus filhos vão ter problema. Então assim, venha, sirva a Deus, porque se você não servir, o chicote vai estalar e a foice vai passar. Eles ensinam isso. Aí o pessoal está na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E assim, arrebentados, famílias arrebentadas, porque não tem mais nada para fazer. É igreja de noite, fazendo o que não, e sob ameaça. Aí esse pessoal sai dessas igrejas e chega na minha igreja. Aí eles encontram um pastor duro, que diz assim, o que Deus quer de você? Que você esteja com o coração inteiro diante dele. Se você vai frequentar o culto de domingo à noite, de manhã, a célula, se você vai contribuir ou não vai contribuir, não é um problema meu. É um problema seu de Deus. É o que eu ensino. O que é que essas pessoas fazem?
saem daquele extremo de obediência cega para uma vida de comodidade e de não fazer absolutamente nada na comunidade. Para essas pessoas, nem a graça e nem a condenação. Na verdade, é porque elas não entenderam a graça. Elas não entenderam a graça. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, a vida vira dos avessos. Então assim, qual que é o problema da igreja? Eu estou usando o paradoxo, né? Nós precisamos de um coração inteiro e quebrado. Inteiro e quebrado. Nós precisamos quebrantar o nosso coração todos os dias, para não perdermos a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Mas o caminho é morte do ego. O que Paulo diz aqui, olha, se humilha, é um chamado para morrer, porque se tem uma coisa que um ego absoluto não quer fazer, é se humilhar. Então Paulo fala assim, olha, o caminho para você viver, igreja de Filipos, vocês querem continuar, cuidado, porque vocês podem se desviar e perder a qualidade, perder o amor, perder a devoção. Então estejam com o coração quebrantado diante do Senhor, todos os dias, buscando a face do Senhor, cheios de afeições, cheios de amor, cheios de alegria. Paulo vai dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos do Senhor. Hoje, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. A alegria do Novo Testamento é a alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia no poder e na alegria do Espírito Santo. Alegria, entusiasmo, fervor. Paulo diz, coração quebrantado. Mantenha o seu coração no Senhor, fervoroso, no altar, totalmente consagrado. Porque se você estiver com o coração inteiro diante de Deus, você vai manter a vida no Espírito Santo. Mas eu vejo a igreja como uma horta de sementes. Uma horta de sementes. Você é semente no mundo podre, apodrecendo pelas estradas da vida. O Senhor vai lá, pega as sementes, coloca no canteiro e espera que elas deem fruto. E as sementes ficam lá, pulando. Pula, cantam, louvam, adoram, dão glória a Deus. Eles fazem festas, eles celebram e continuam lá pulando. E aí o Senhor fala assim, opa, peraí. Vocês não entenderam nada. Se a semente não cair na terra, morrer, ela não dá fruto. Não dá fruto. Você pode estar cantando, louvando, dando glória a Deus, mas tem que morrer. Porque a semente que morre, caiu na terra, morreu, essa dá muito fruto. Essa dá fruto. E o caminho de morte é um caminho de entrega. Warren Wiersbe, um dos seus comentários, estou terminando. Ele conta a história de um irmão parecido com aquele do Espírito Santo. Mesma coisa. Senhor, tira as teias da minha vida. Senhor, tira as teias, porque tem gente que parece, né, amarrado. Mas tira as teias da minha vida. E a vida continuava a mesma coisa, durante a semana, tira as teias. Depois de algum tempo, aquele mesmo irmão que gritou lá, não enche não, que vaza, ele disse assim, Deus, aproveita e mata a aranha. Mata a aranha. Não adianta você gritar, tira as teias, se você não quer matar a cobra, a aranha. Se você não quer matar o ego, ele é violento. O ego é daquele tipo que enquanto está pregando aqui, está dizendo para si mesmo, que mensagem maravilhosa, hein, Paulo? Sei Deus, hein? Sim, isso é o ego. O ego que fala assim, rapaz, você é um marido em tanto, hein? Sua mulher é felizada, viu, cara? Você é uma mulher felizada. Eu sou um anjo. Esse é o ego. Vocês toleram mais uma história? Para a gente terminar? Então tá. Você sabe o que o ego faz? O ego faz aquilo que quer para parecer que é a vontade de Deus. O ego faz aquilo que quer para parecer que é a vontade de Deus. Então assim, o irmão brigou com alguém na igreja. Brigou.
E aí, alguém foi procurar e falou assim, cara, você tem que perdoar. Rapaz, ó, está resolvido no meu coração, já perdoei. Não, mas vai lá conversar, não precisa. Está resolvido. Oh, Deus já falou comigo, já está perdoado. Mas vai lá, precisa conversar comigo. Não, mas se eu já perdoei, está resolvido. Beleza, está resolvido o problema. Aí, semana seguinte, ele chega na igreja e diz assim, meus irmãos, estou indo para outra igreja. O que houve? Aquele problema, não, aquele está resolvido. Está resolvido. Mas por que você vai para outra igreja? É que a minha mulher, ela não está se adaptando muito na igreja. E aí, poxa, a Bíblia fala que o marido tem que ser responsável pela espiritualidade da mulher, né? Então, como a minha mulher não está se adaptando aqui, eu vou levar para uma outra igreja. Para a gente poder, né, cuidar da espiritualidade da mulher. Você viu o que aconteceu, né? Ele está machucado, ele não consegue confrontar o irmão, nem conversar com o irmão. Ele diz que perdoou, mas tem que conviver com o irmão todo domingo. Então ele falou, eu preciso resolver esse problema e parecer a obediência. Então eu combino com a minha mulher, falo para a mulher assim, olha, eu vou falar que você não está bem. Não, pode falar, está tudo bem. E nós vamos para a igreja. Aí o que acontece? Ele mentiu, ele desobedeceu a Deus, ele fez corrupção com a sua esposa, ele enganou a igreja e levou os problemas dele para outra igreja. Ele desobedeceu radicalmente, mas aparentou para todo mundo que estava obedecendo. O nome disso? Ego. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nosso coração é Teu. E nós ouvimos a Tua palavra e estamos com o nosso coração apertado, meu Deus. Apertado. Por quê? Porque nós queremos andar com o Senhor no poder do Espírito Santo. Nós queremos caminhar com o Senhor no poder do Espírito Santo. Nós queremos crucificar o nosso velho homem no poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos colocar o nosso coração no Teu altar. O Senhor nos chama em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Esse é o culto da morte do eu, é o culto da morte de si mesmo, é o culto onde você morre para as suas vontades, para que o Espírito Santo faça Jesus viver em você, viver em mim. E nós queremos viver cheios do Teu Espírito, queremos glorificar o Teu nome, queremos ser uma comunidade fervorosa, obediente, uma comunidade imperfeita, mas que tem o coração inteiro nas Tuas mãos, e que tem o coração quebrado nas Tuas mãos, que reconhece que não dá conta, que precisa do Senhor. Não permita, Senhor, que a minha igreja, esta igreja e a Tua igreja se desviem dos Teus caminhos. Guarda-nos e dá-nos um coração cheio de paixão e de amor. Não permita que o tempo faça com que a gente perca a admiração pelo Senhor, o fascínio, que a gente perca a perspectiva da Tua glória, que enche este lugar, que enche a nossa vida, que enche o Brasil, que enche a América Latina, que enche o mundo, que enche o universo e que não pode ser contida por nada e por nenhum limite, que a gente não perca o vislumbre da glória do nome do Senhor. Bendito seja o nome da Tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Aleluia. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu, um coração apaixonado, um coração servo, dedicado. Guarda-nos do pecado, da mentira, do engano. Não permita que meu coração seja enganado nem pelo diabo e nem por ele mesmo. Que ele esteja na Tua presença, porque o Senhor diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? Guarda o meu coração de mim mesmo, meu Deus, e dá-nos um coração humilde na Tua presença, para vivermos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus, amém.